Estamos mais uma vez aqui na nossa mentoria, para você que está nos assistindo depois que essa mentoria foi gravada, e para você que está aqui ao vivo com a gente, vamos novamente termos um tempo de mentoria, de instrução, de orientação, de discipulado, enfim, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma oração. Pai, fala conosco, orienta-nos em tudo, mostra para nós, ó Deus, o que tu queres para as nossas vidas e ajuda-nos para que vivamos segundo a tua vontade, para que estejamos liderando o teu povo segundo as diretrizes, segundo as orientações da tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja guiando a minha mente, me conduzindo a toda a verdade para poder também, Senhor, ó Deus, compartilhar aquilo que o teu Espírito tem falado através de mim, falado comigo também, e que os teus servos também recebam a ministração do Espírito Santo nesta manhã para compreenderem toda a verdade sobre eles, sobre seus ministérios, sobre suas igrejas, suas famílias, sobre suas vidas. Ó Senhor, obrigado por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, na nossa conferência, nós tocamos em um ponto que eu gostaria muito que os irmãos estivessem atentos a uma tríade que eu diria que essa tríade, ou esse tripé... Bom dia, Lucas, seja bem-vindo. É bom ter o irmão aqui. Esse tripé, ele vem me acompanhando depois que eu conheci o pastor Mike, que é o meu mentor, um dos meus mentores. Esse tripé, ele é constituído por três elementos, óbvio, por isso que é um tripé, e eu diria que se o seu ministério ele estiver fundamentado neste tripé que eu quero apresentá-lo para vocês, eu penso que se essas três pontas estiverem muito bem amarradas, se esses três elementos, esses três aspectos, se essas três questões estiverem muito bem estruturadas, eu acredito que a partir daí você tem como o tempo todo fazer uma leitura saudável do seu ministério, porque nós estamos tentando aqui formar pastores saudáveis, líderes saudáveis, seminaristas saudáveis. E esse tripé, ele corresponde a algo que é extremamente importante. Eu vou até eu vou abrir aqui uma aba para que a coisa fique bem assim, do ponto de vista visual, bem na sua frente, para que você não esqueça desse tripé que eu vou apresentar agora para você, e isso com certeza fará muita diferença na sua vida e no seu ministério. Deixa eu colocar aqui, porque a partir de agora nós vamos trabalhar essas três. Sempre a minha conversa, quando eu estiver aqui agora com vocês, então nós vamos trabalhar sempre nessas três dimensões. Hoje eu vou focar em um dos pontos, e por isso vocês vão saber em que ponto eu estou naquela mentoria, tá? Deixa eu melhorar aqui. Muito bem. Eu acho que agora a coisa vai ficar bem mais clara para vocês. Deixa eu botar aqui. Vai ficar bem legal. Muito bem. Deixa eu ver. Pronto. Ok. Deixa eu ver se eu consigo agora projetar para vocês. Eu fiz, como todo professor, né? Tentando aqui colocar algumas questões aqui. Janela. Deixa eu ver. Pronto. Bom dia, pastor Silmar. Tá mostrando para vocês aí Chegou uma tela agora para vocês? Já tá? Ok. Muito bem.
Meus irmãos, o que vocês estão vendo nesse momento é aquilo que tem norteado o meu próprio ministério nesses últimos dias, né? Aquilo que de fato tem me feito sempre fazer perguntas para que eu não saia dos trilhos. Quando eu trabalho as coisas do espírito, quando eu trabalho a questão da estratégia e quando eu trabalho a questão da estrutura. São três S. Você percebeu? São três S que nós precisamos olhar para esses três S como sendo o tripé de um ministério saudável. Daqui a pouco os irmãos vão entender o que significa cada uma dessas coisas, porque hoje eu quero trabalhar principalmente, gastar um tempo com os irmãos, hoje, talvez em mais algumas mentorias, principalmente naquilo que nós chamamos as coisas do Espírito, tá? E os irmãos vão compreender o que eu vou exatamente compartilhar com vocês. Depois nós vamos entender o que é a estratégia e depois o que é a estrutura. Geralmente, os pastores, eles cometem eu diria que um erro crasso. Por que eu diria um erro crasso? Porque a nossa mente, atenção, a nossa mente, quando ela, sabe, quando a gente se lembra daquele gráfico que eu mostrei para vocês na mentoria passada sobre o Vale do Desespero, não foi o tema da última mentoria? E que eu falei sobre aquela subida vertiginosa, mas por falta de sabedoria ou de mentoria, você tem uma queda onde a gente passa pelo Vale do Desespero e depois, dependendo se você está recebendo mentoria ou não, ou recebendo de Deus sabedoria, você pode retomar o crescimento do seu ministério. Então, eu gostaria de pensar com vocês, pensar com os irmãos, algo que para mim hoje é essencial. É compreender que se você acha que o seu grande problema é a estrutura, e quando eu falo aqui de estrutura, porque a cabeça de qualquer pastor já pensa logo em estrutura. Se eu tivesse isso, se eu pudesse ter os tais recursos, tais ferramentas, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais isso, eu penso que meu ministério ele prosperaria, ele decolaria. Então, geralmente a nossa cabeça, ela parte direto para a questão da estrutura. E eu não estou nem falando de estrutura física, porque eu diria que quem pensa que a solução do seu ministério, a solução imediata é a estrutura física, não descartando de que a estrutura física ela também é importante, eu diria que aí o equívoco é ainda muito maior. E eu até toquei nesse assunto, não foi, Lucas, na semana passada, quando você fez uma pergunta, e eu expliquei que o que mais a gente precisa não é de estrutura física, mas de estrutura humana. E é sobre essa estrutura que eu estou falando, que também, geralmente, tem pastor que diz assim, mas se eu tivesse mais gente, se eu tivesse gente competente ao meu lado, se eu tivesse mais líderes, se eu tivesse mais pessoas comprometidas, ok. É lógico que isso também tem sua importância e sua relevância. Mas quando se trata de retomada de um ministério, quando se trata de realmente consolidar um ministério, e isso para mim é extremamente importante hoje dizer para vocês de que, de alguma forma, já existe uma programação, talvez ministerial na minha, na sua mente, como se automaticamente, se o negócio não está andando, aí você diz o quê? É porque eu não tenho o que as outras igrejas têm. Mas se eu tivesse mais gente. Mas se minha igreja fosse maior. Mas se as pessoas da minha diretoria fossem pessoas mais capazes. Mas se eu tivesse gente mais competente ao meu lado. Você está falando de estrutura. E aí, geralmente, a gente já pensa logo em estrutura. Mas também, é claro, essa estrutura ela tem duas pontas. A própria estrutura de gente, que você é o que você mais precisa, é a melhor estrutura que existe, porque para mim, estrutura física é a última parte do processo, mas é claro também que
você ter uma estrutura física que te ajude, você ter materiais, recursos, orçamento, sala, prédio, patrimônio. É claro que isso também funciona. Só que, com o passar do tempo, a pesquisa provou de que, geralmente, preste atenção, as igrejas mais tradicionais, eu não sei qual é o formato da sua igreja, mas as igrejas mais tradicionais, aquelas que nem sequer repensaram sobre suas estratégias, o que mais se percebe nelas foi o aumento da estrutura e não o aumento dos discípulos ou a multiplicação dos discípulos, porque por isso que muitas delas estão paradas. Se você olhar, em sua maioria, em sua maioria, as igrejas tradicionais, elas estão estagnadas. E aqui a conversa não é sobre, estão estagnadas porque são tradicionais. Não, não é sobre isso que eu estou falando. Mas muitas delas estão estagnadas porque geralmente o pensamento é sempre na estrutura, não é? Uma estrutura, vamos construir um templo. Pastores que passam 30 anos guardando dinheiro para guardar o tal do primeiro milhão da igreja para que a igreja construa um templo. E tudo gira em torno desse pensamento. Vamos construir um templo, vamos construir um prédio de educação religiosa. E o líder e aquele irmão, por mais que ele esteja movido pelas melhores intenções, ele continua acreditando que a estrutura é exatamente aquilo que talvez represente a glória do seu ministério. E com isso, você tem um desgaste, porque a própria igreja ela se estagna, tudo é em função para a construção daquele prédio, para a construção daquelas salas, e olha que não estamos nem falando de estrutura humana, porque muitos dos nossos colegas, pastores, líderes, seminaristas e outros mais, muitos deles entenderam algo que eu quero até que, se você quiser, lógico, se você quiser anotar isso, para mim é fundamental hoje compartilhar essa ideia de que legado não é o que você deixa, legado é quem você deixa. Então, muita gente vive nessa correria, nessa neurose obsessiva, muito pastor, com essa ideia obsessiva, se eu não deixar um templo, se eu não deixar salas construídas, se eu não deixar tudo pronto, o que dirão do meu ministério? Então, por quê? Porque durante muito tempo, principalmente nas igrejas mais tradicionais, o pastor, ele era medido, ou o ministério, né, desse pastor seria medido, ou será medido, por aquilo que ele construiu, né, as salas que ele construiu, o prédio de educação religiosa que ele deixou, o templo que ele fez. Isso é estrutura, que não é nem estrutura humana, é estrutura física. Como se legado fosse o que a gente deixa. Só que Jesus não deixou, Jesus não construiu nenhum templo, por exemplo, mas Jesus formou 12 homens. Porque o legado dele, por isso que o próprio apóstolo Paulo vai trabalhar esse conceito com Timóteo e dizer: Timóteo, assim como eu passei, não é isso? Assim como eu transmiti, agora transmita a outros. Não há no apóstolo Paulo nenhuma intenção de estimular o Timóteo a construir nada, mas a formar, concorda comigo? A formar pessoas, formar discípulos. Então, se a nossa estrutura não diz respeito à formação de gente, então a nossa estrutura ainda é muito mais equivocada, porque é como se estrutura para nós representasse parede, tá? Então, vejam, mas muita gente acha que é isso. O segredo do sucesso de um pastor é aquilo que ele está construindo. Se ele está construindo, é porque esse cara é bom. Olha o templo que ele fez, olha a estrutura que ele montou. Ok, isso também faz parte do tripé, mas essa não é a parte mais importante do ministério, principalmente quando a gente é pastor de uma igreja pequena, que muitas vezes o pastor da igreja pequena, a cabeça dele está na estrutura. Ele sofre porque ele tem uma sala pequena, ele sofre porque não tem ar-condicionado, ele sofre porque o prédio da igreja dele não está numa boa avenida, ele sofre porque ele não tem um orçamento robusto, ele sofre
por causa da estrutura. E ele continua pensando que o problema do ministério dele é a estrutura. Tá? E nós vamos conversar sobre isso. E quando eu chegar nessa parte, na nossa mentoria, eu não vou tratar de estrutura física, vou tratar de estrutura humana. Vou tocar também na questão da estrutura física. Mas a estrutura física é a última parte da última da última. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense é sobre isso. Que legado você quer deixar? Você quer deixar o quê? Ou você quer deixar quem? Eu deixo essa pergunta para você. Se hoje você saísse dessa igreja, como seria medido o seu legado? Como as pessoas avaliariam o seu ministério? Pelo que você deixou em termos de construção física ou por quem você formou? Os líderes que você capacitou? Os discípulos nos quais você investiu sua vida? Como é que as pessoas iriam enxergar o seu ministério? Então, essa é a questão da estrutura, mas não é sobre isso que eu quero gastar tempo agora, não. Nós vamos uma hora, nós vamos também chegar nessa parte. Agora, quando você entende que a estrutura, e aí você olha para as igrejas tradicionais, vejam se elas não têm uma estrutura bacana, sim ou não? Geralmente, as igrejas mais tradicionais, as mais conceituadas no Brasil, você tem lá aquele prédio, aquela coisa toda, e você olha assim, caramba, mas igrejas que não se multiplicaram, não cresceram muito. Quem foram as igrejas, ou quais foram, melhor dizendo, as igrejas que de fato cresceram mais, principalmente no Brasil? As que pararam de pensar apenas na estrutura e começaram a abraçar uma estratégia. O segundo ok? Ô, Silmar, esse cafezinho deve estar bom, hein, Silmar? Eita! No friozinho aí, hein, Silmar? De Curitiba, você está bem demais. Muito bem. Quando a gente olha, Silmar, para a história das igrejas e percebe que as igrejas tradicionais, elas estacionaram, porque a cabeça delas só estava em estrutura, você tem aquelas igrejas que deram um passo adiante ou cresceram mais, e isso é provado pelas pesquisas, porque a cabeça delas não ficou mais focada na estrutura. A cabeça delas agora começou a elaborar uma estratégia. E aqui, quando eu falo de estratégia, eu estou falando de qualquer uma, tá? Não estou falando da que eu implantei na minha igreja. Por exemplo, qual seria a estratégia hoje da sua igreja? Em termos de estratégia, é a igreja em células? É a igreja multiplicadora? É a igreja com propósitos? É crescimento natural de igreja? Gostaria que vocês me respondessem, tá? Porque é uma questão mesmo de mentoria mesmo. Cada uma aqui, ou pelo chat aqui, que você pode me responder, ou também você pode me responder aqui, levantando a mão e falando. Qual é a estratégia hoje? Literalmente, sem crise. Aqui não é para se discutir qual é a melhor estratégia, porque, na verdade, a estratégia tem muito a ver com o DNA da sua igreja, ok, Silmar? Cada um tem a sua, ninguém precisa copiar de ninguém, tá? Mas vamos lá. Lucas, fala aí, Lucas, qual é hoje a estratégia que você usa na sua igreja? Igreja multiplicadora. Inclusive, a Pronto, gente está fazendo mentoria aqui com o pastor Anacleto, que é uma referência aqui na região, e aí então Uau. a gente está seguindo nessa linha. Uau, parabéns, legal, parabéns, é uma estratégia. Quem mais? Tem estratégias, alguma estratégia diferente ou tem a mesma estratégia que o Lucas usa? Esse povo que não mostra a cara. Eita, eu não sei se eles estão, viu, Silmar, comendo aquela omelete, não quer mostrar pra gente, às vezes não quer, sabe, apresentar aí o banquete do domingo pela música. Gosta de Silmar, fica aqui tomando um cafezinho dele, dando a risada. Muito bem, que mais? Quem mais aqui poderia? Pastor, hoje eu tenho uma estratégia que eu utilizo, não importa qual seja a sua. Vamos lá. Silmar, seu áudio deve estar é, mutado. Pastor Silmar, continuo sem ouvir o irmão. Vê aí, Silmar, se tem algum problema. Mais alguém, enquanto o pastor Silmar está corrigindo aqui o áudio dele? Você tem ou você não tem? Pastor, eu não tenho hoje nenhuma estratégia desenvolvida. Na minha igreja, por exemplo, é a estratégia da igreja com propósito. É através da estratégia da igreja com propósito que eu organizo a minha igreja. Ou seja, pastor Lucas está usando a estratégia da igreja multiplicadora, que é também uma estratégia, viu, Lucas? É apenas mais uma dentre várias que nós temos. Quem mais gostaria de compartilhar? Vamos lá. Pastor, hoje na nossa realidade, Hum, isso é um grande problema. Por quê? Né? É,
o nosso pastor ele não tem uma estratégia e também não aceita quando nós colocamos para ele algum modelo estratégico para a gente estar trabalhando. Ok, ok. E aí, ele é porque a cabeça dele só está na estrutura, Luiz. Você entendeu? A cabeça dele pensa como a cabeça de muitos pastores e líderes do Brasil e do mundo. A estrutura resolve, ou o que importa é a estrutura, é fazer parte da estrutura denominacional. O que importa é ser fiel à estrutura religiosa. Então, a cabeça ainda está muito focada na estrutura. O pastor Cadu está falando que ele literalmente hoje usa a estratégia do discipulado. O pastor Nivaldo fala sobre células, com certeza ele usa a estratégia da igreja em células. Quem mais gostaria de compartilhar alguma estratégia que tem usado? Pastor Osés, agora está me ouvindo? Estou ouvindo o irmão. Na nossa igreja a gente está com as células e também o discipulado. Ok. Uhum. Muito bem, pastor Silmar. Pastor Silmar compartilha aqui que o foco dele é a questão das células e a questão do discipulado. É interessante. Silmar, estou até desenvolvendo um projeto novo aqui, discipulado. Depois me procura no privado para a gente compartilhar juntos aí, tá? Algo muito interessante que está acontecendo aqui. Muito bem. Pastor Eliabe, qual a estratégia na igreja do irmão hoje, a estratégia oficial que o irmão tem utilizado? A paz, meus queridos. Paz, queridão. Então, eu estou começando, né, com discipulado, já comecei a fazer, Sim, mas eu me interesso nesse assunto, pastor, vou mandar no privado o senhor, sim. e eu estou, na verdade, buscando, né, através desta mentoria, né, que para mim foi uma descoberta, que eu sou novo no ministério ainda, Uhum. estou buscando uma estratégia para a nossa igreja. Ótimo. Eu estou substituindo, né, o pastor que o Senhor recolheu para si, e ainda estou 1 ano e meio no ministério, né? Estou ainda dando um tempo para a igreja se acostumar, Uhum. a gente caminhar junto e buscar uma estratégia que não é fácil, né? Às vezes assim, tem que ser uma mudança com muito Uhum. cuidado, com muita cautela. A igreja vai completar 10 anos, né? Então, Uhum. preciso muito da ajuda dos irmãos nesse sentido. Muito bem, pastor Eliabe. O irmão não está sozinho, tá, pastor? Conta com a gente, tá? Isso é um processo, e que bom que o irmão já está com essa consciência, tendo cuidado, e esse é o seu momento, Eliabe. E talvez a maior estratégia que você precisa desenvolver é exatamente o que você já está fazendo, é esperar o melhor momento. Uma ideia que eu quero que você anote aí, Eliabe, é o seguinte: eles só vão se abrir para a sua estratégia se primeiro você conquistar o coração deles. É verdade. Não adianta, Eliabe. Qualquer estratégia agora que você apresentar vai construir uma resistência. Você vai enfrentar uma resistência muito grande. Por quê? Primeiro, por 2 razões. Primeiro, porque, com certeza, o fantasma do pastor que foi recolhido, ele ainda ronda na sua igreja, isso é natural, o processo é assim. Segundo, há o processo, literalmente, um processo quase que inconsciente de comparação, né, entre você e ele. E terceiro, É porque verdade. exatamente você ainda é novo no ministério e isso gera também nas pessoas algum sentimento de insegurança, se realmente você consegue dar conta ou não. Então, eu quero muito depois, Eliabe, vamos conversar depois no privado, eu quero tentar entender, eu quero montar alguma coisa que possa te dar uma plataforma para você pisar seguro, porque a gente que já tem uma quilometragem maior nesse negócio, eu já passei por muita coisa. Então, Eliabe, você também precisa entender que você tem uma grande chance, porque se sua igreja é nova, então, Eliabe, ela não tem os ranços e os vícios de outras igrejas, mas também sua igreja deve estar ansiosa, mesmo que não querendo manifestar isso explicitamente, ela deve estar ansiosa para você também apresentar para ela uma estratégia. Mas a gente vai
te ajudar para que você faça um mapeamento, um diagnóstico, escute suas ovelhas. Eu sei a melhor estratégia que você tem que utilizar agora, antes de você tomar qualquer tipo de decisão. Muito bem, estamos juntos, pastor Eliabe, você não está sozinho. Você não está sozinho, tá? Pastor Tiago Figueiredo está dizendo, estamos alinhando uma estratégia, já entendemos a necessidade de ter uma filosofia ministerial coerente. Então, muito bem, vejam, parece que já está muito claro que vocês concordam comigo que nenhuma igreja precisa copiar a estratégia da outra? Concordam comigo? Nenhuma. Por isso que eu acho de uma violência muito grande alguém dizer assim, não, olha, porque se você aplicar a estratégia da minha igreja, funciona na sua. Depende. Depende muito, porque aquilo que é bíblico a gente tem que copiar, né? Isso em qualquer lugar, o que é bíblico funciona. Agora, do ponto de vista estratégico, muitas vezes, dependendo do local, da cultura, da cidade, da cabeça do povo, dependendo do perfil do pastor, e não se engane, a estratégia tem muito a ver com o seu perfil, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui com vocês, e logo, logo eu quero também aplicar, eu vou aplicar uma ferramenta chamada Forma. Como é que você se compreende? Como é que você também, como pastor, se enxerga? A própria estratégia, ela revela muito da sua personalidade. Você sabia disso? Não. A própria estratégia que você aplica, a própria estratégia que você adota, tem muito a ver com o seu jeito de ser também. É por isso que não adianta você simplesmente Ctrl+C e Ctrl+V, porque você foi na igreja de alguém, viu um negócio funcionando, e você, não, porque aqui, não, depende muito. E muitas vezes, a estratégia não deu certo na sua igreja, não é porque a estratégia é ruim. Meus irmãos, qualquer estratégia é boa. Não tem nenhuma estratégia que não seja boa, porque facilita o processo de organização, o processo de estruturação. Por meio da estratégia, você começa a estabelecer organograma, você começa a estabelecer fluxograma, você começa a ter uma ideia mais clara onde cada ministério vai ficar localizado, quantos líderes você precisa, quem é o seu staff ministerial, como é que você faz a igreja ela estabelecer processos que façam a igreja se desenvolver. Agora, claro que, dependendo do tipo de estratégia, ou a estratégia vai te conduzir para um lugar saudável, ou ela também pode fazer sua igreja adoecer. Depende também de como você conduz a estratégia, ok? Mas todas as igrejas que de alguma forma estabeleceram uma estratégia muito clara, e na nossa igreja nós temos, em relação a tudo, em relação a quando um novo membro chega, o que acontece, para onde ele vai, quem acolhe esse novo membro, qual o primeiro curso que esse novo membro faz. Depois que ele faz esse primeiro curso, esse novo membro, ele é levado e conduzido para onde? Para o pequeno grupo, para a celebração. E depois que esse novo membro vai para o pequeno grupo, esse pequeno grupo tem que fazer o quê? Qual é o papel do líder de pequeno grupo que recebe o novo membro que entrou ou o novo membro que foi acolhido? Mas e o novo convertido? Qual é o primeiro curso que ele faz? Como é que ele é bem recebido? Como é que ele é acolhido? Qual é o processo que a gente estabelece para acolher aqueles que estão chegando? Qual é a forma? Ou quais são os eventos? Quais são os encaminhamentos ministeriais que a gente faz para a igreja se sentir sempre dentro de um processo que a faz amadurecer, se desenvolver e crescer? Ou seja, Eliabe, eu estou falando sobre estratégia. E, infelizmente, pastor Silmar, tem muito pastor que não quer adotar nenhuma estratégia, porque não importa qual seja, Silmar, se é do discipulado, se é de célula, se é igreja com propósito, não importa. Quando você decide aplicar uma estratégia, isso tudo exige trabalho, sim ou não? Muito trabalho. Isso exige organização, disciplina, planejamento estratégico. E é isso que muitos não... mas eu apliquei a estratégia do discipulado. Vamos imaginar que Silmar, pastor, tentei aplicar a estratégia de um discipulado assim, mas não funcionou. Mas por que Silmar não funcionou? Porque quando a gente vai investigar, muitas vezes, Silmar não fez o dever de casa para que aquilo realmente funcionasse. E aí a gente tem uma facilidade muito grande de condenar a estratégia.
Então, Lucas, pastor, porque eu estou sendo mentoriado pelo Anacleto, o cara, pastor, mas por que na igreja do Anacleto está acontecendo, na minha não? Aí você tem que perguntar para o Anacleto, peraí, será que eu estou disposto a pagar o preço que o Anacleto paga para que aquela estratégia realmente funcione? Entende? Então, nós precisamos sim pensar que todas as estratégias, elas têm seu valor, e a verdade é, as pesquisas comprovam, igrejas que saem da mentalidade apenas da estrutura e elas abraçam uma estratégia, é impossível essa igreja não passar por algum tipo de crescimento inicial, né? Eu acho que o Lucas já deve estar percebendo. Basta começar a implantar a estratégia, você já percebe a igreja melhorando, o pessoal já fica mais alegre. Por isso que, Eliabe, quando você chegar no seu momento, você vai perceber que naturalmente a igreja vai dar uma resposta melhor. Por quê? Porque a estratégia traz o que para a igreja? A sensação que o pastor está dando o que para a igreja? Uma direção. Ou seja, agora você vai dizer, irmãos, nós vamos nos organizar assim, os processos serão esses, pá. Aí o pessoal, rapaz, que legal, que bacana. O pastor, ele tem um processo na cabeça dele. Então, só que olhem para o que eu botei aí, eu acho que continua aparecendo a imagem, né? Então, hoje nós não vamos falar de estrutura, nós vamos falar muito mais sobre estratégia, e eu tenho também algumas estratégias para compartilhar com vocês, por isso que nós temos muita coisa para a gente fazer nessa mentoria. Mas hoje, irmãos, eu queria trabalhar esse ponto aqui, ó, que eu estou destacando. O que eu chamo, meus irmãos, eu chamo isso aqui, meus irmãos, das coisas do Espírito. E eu vou ter que explicar para vocês isso aqui, porque durante um bom tempo eu acabei não entendendo direito o que é que significam as coisas do Espírito. Tá? Porque eu não estou aqui tratando do Espírito Santo enquanto terceira pessoa da Trindade, não é sobre isso. Tá? O pastor Alex está dizendo que está aplicando aqui a metodologia, a estratégia do discipulado, e os frutos já são incríveis na igreja dele. Pastor Alex é daqui, de Minas Gerais. Por sinal, logo, logo estaremos fazendo também uma mentoria, uma consultoria. Por sinal, irmãos, eu abri agora uma consultoria em liderança. Para você não gastar dinheiro, a gente tem que ir na sua cidade, só se isso realmente fosse possível, para a gente fazer consultoria e mentoria em liderança online com a sua liderança, se você quiser. Agora, eu tenho um projeto onde a gente consegue fazer um seminário de liderança online. Se você quiser treinar seu time, se você quiser capacitar o seu time. Pastor, eu queria muito um dia que você treinasse minha liderança, passasse um tempo com eles, despertando eles. Se você quiser, não preciso nem pegar ônibus, nem avião para estar com você. Eu faço isso aqui, gente, aqui. Eu faço isso aqui através da plataforma aqui que eu uso, e a gente faz um treinamento com sua liderança, sem você gastar dinheiro comigo com hotel, sem você gastar dinheiro comigo com passagem de avião, com despesa, que é isso que torna uma situação dessa talvez complicada para vocês que são pastores de igreja pequena. Então, se você quiser um treinamento, né, para estimular sua liderança, para encorajar sua liderança, para dar aquele plus na sua liderança, se você quer um treinamento para gerar na sua liderança essa paixão pela igreja, depois me procura aqui no privado para a gente, quem sabe, marcar aí um seminário online para a sua liderança, para o seu time, para o seu staff, para os seus líderes de célula, de pequenos grupos, para a sua diretoria, enfim, se você quiser, basta me procurar no final, aqui pelo privado, é melhor pelo privado, para a gente poder, quem sabe, acertar um dia aí para a gente fazer uma capacitação online para a sua liderança, que isso custa muito menos e sai muito mais barato para você, tá bom? Agora, veja o que eu estou tentando dizer aqui. Quando se trata das coisas do Espírito, eu não estou falando sobre a doutrina do Espírito Santo, né? Sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu estou falando das coisas. Quais são as coisas do Espírito? Olha aí para a tela. Eu vou tentar aqui abordar aqui. Eu diria que são duas coisas básicas, três coisas básicas que eu chamo de coisas do Espírito, tá? Espírito, estratégia e estrutura. Hoje nós vamos gastar um pouco sobre as coisas do Espírito, e nós vamos continuar um pouquinho ainda falando sobre elas, tá? Na próxima mentoria. Primeiro, vida com Deus. Primeira coisa, vida com Deus. Tá?
É sobre isso aqui, as coisas do Espírito, tá? Segundo, esposa, e aí dependendo se você é pastor, pastora, sei lá, esposa e filhos. Ou seja, sua vida com Deus, vida com a esposa e filhos, tá? E a terceira e última coisa, tá? Relacionamentos com seus, vou botar aqui, relacionamentos saudáveis com seus principais líderes. Eu diria que aqui resume as coisas do Espírito. Porque como isso aqui tem revolucionado o meu ministério. Tá chegando direitinho para vocês aí as imagens? Tá chegando? Ok? Eu diria que essas três coisas aqui, ó, e hoje eu queria trabalhar esse ponto aqui com vocês, ó. Vida com Deus. Meus irmãos, talvez eu esteja chovendo no molhado, só que um chovendo no molhado, que depois que eu vi tudo isso aqui fez uma diferença na minha vida muito grande. Essa ideia de vida com Deus, vamos trabalhar isso, tá? Espírito, estratégia e estrutura, os 3 S, o tripé de um ministério saudável. Isso aqui, irmãos, quando você garra disso aqui e você estabelece esse tripé, as coisas do Espírito, estratégia, estrutura. Espírito, estratégia, estrutura. Tá? Nós vamos, durante os próximos encontros de mentoria, falarmos sobre, de vez em quando eu vou dizer, gente, agora vamos gastar tempo com a estratégia. Gente, agora vamos gastar tempo com a estrutura. Gente, agora vamos gastar tempo com as coisas do Espírito. E hoje, irmãos, eu quero gastar um pouco de tempo com vocês sobre como está a sua vida com Deus. Porque vai ficar parecendo que é uma coisa que, não, pastor, mas eu sei sobre isso. Você vai fazer mentoria para falar sobre isso? Então, é sobre isso que eu quero falar mesmo. Daquilo que a gente chama de simples e, infelizmente, se você faz uma pesquisa e quando você trabalha com pesquisas, você fica assustado com os resultados que revelam que, em sua maioria, pastores e líderes não têm vida com Deus. E vida com Deus é vida de oração, é vida de jejum, é vida de leitura da palavra, é vida devocional. E é por isso que muitas vezes a coisa não vai, não anda. Às vezes até anda, mas não se sustenta ao longo da caminhada. Porque, infelizmente, essa vida com Deus, essa vida no Espírito, esse andar no Espírito, esse pregar no Espírito, e Paulo falou muito sobre isso, mas muito, muito sobre isso, essa vida rendida ao Espírito, essa vida que ouve o Espírito antes de tomar alguma decisão, essa vida guiada pelo Espírito. Paulo diz que se sois de Deus, sois guiados pelo Espírito. O mesmo apóstolo Paulo que quis ir para a Espanha, e a Bíblia diz que o Espírito o impediu de ir para a Espanha. Eu fico tentando imaginar se você tem uma vida no Espírito a ponto de dizer: quem me impediu de fazer tais coisas na igreja foi o Espírito. Para você ter essa convicção, você tem que ter uma vida no Espírito. E, meus irmãos, eu confesso para vocês que durante muito tempo eu não liderei a igreja no Espírito. Eu posso abrir meu coração aqui para vocês e confessar isso. Por quê? Porque é impressionante, e fazendo minha leitura devocional, e agora eu sou forçado a isso, e às vezes eu vou te dar uma dica. Às vezes, você tem que criar uma disciplina para a igreja para disciplinar você também. Você entende o que eu estou falando?
E nós criamos agora esse ano um programa chamado Vida com Deus, lendo a Bíblia toda em 2025. E sabe qual é a minha obrigação? Enviar um devocional para a igreja toda, todo dia. É como se eu estivesse me forçando a ter contato com a palavra para que eu não me perca no caminho e eu compreenda que sem me alimentar do Espírito e da palavra de Deus, eu não consigo alimentar a igreja, meus irmãos. E por isso faço um devocional todo santo dia. Já estamos chegando agora aos 130, sei lá quantos devocionais, porque nós já estamos no segundo livro de Crônicas. Capítulos, hoje eu tenho que ler capítulos 24, 25 e 26. Estamos, né, já quase que avançando para o meio do Antigo Testamento. E como isso, por isso que agora eu estou escrevendo, olha só, eu já estou terminando de escrever o devocional de 2026. Eu vou publicar isso por uma editora, de um livro que vai ser publicado pela editora Dialética, exatamente para trabalhar um conceito, que é a questão da adoração. Nós vamos falar sobre 2026, vai ser o ano da adoração aqui na nossa igreja. Eu estou escrevendo um devocional, são 365 devocionais, onde ele será publicado por uma editora, vai ser colocado na mão de cada irmão, e além do devocional publicado, que cada membro vai receber, eu vou também gravar todos os áudios desses 365 devocionais que eu envio diariamente para os membros da igreja. Por quê? Porque eu estou me forçando a andar no Espírito. Porque eu não quero mais me desviar. Meus irmãos, eu tenho um livro, esse livro eu também estou escrevendo, tem um que já está na editora agora, que logo, logo vai sair, que é sobre o Código José, sobre 20 princípios que vão revolucionar a sua liderança. E se Deus quiser, quem sabe eu estarei na sua igreja lançando esse novo livro sobre liderança. É toda uma trajetória uma análise bíblica sobre a trajetória de José. Mas tem um livro, irmãos, que já está também quase saindo e indo para a editora, chamado O Menino da Laje, que é o tema do livro. Vai ser o título do livro. Porque lá na minha casa, meu pai tinha uma laje, querido pastor Jean, amigo querido do coração. E quantas vezes eu subia nessa laje, sabe para quê? Para ficar orando horas a fio. Horas a fio. Eu tinha aí por volta de 12, 13 anos, e meus pais diziam que quantas vezes eu ficava 4, 5 horas na laje orando, e ele dizia, esse menino tá doido, como é que esse menino... E era um chão duro, porque a laje a gente sabe que é um chão duro, e eu ficava ali orando e buscava, buscava mesmo a presença de Deus, e meus irmãos, com o passar do tempo, esse menino, ele cresceu, fez bacharel, fez isso, fez aquilo, BPP, e foi adquirindo títulos. O problema é que ele saiu da laje. E quando a gente sai da laje, a gente começa a depender das forças humanas e das competências humanas. Os irmãos são pastores e teólogos. Os irmãos sabem muito bem que a grande chateação de Deus com Davi por causa do recenseamento foi o qual? É porque Davi queria contar quantos soldados ele tinha. E se ele estava contando, é porque ele queria ter certeza da quantidade de gente que podia lutar por ele e com ele. E Deus diz o quê? Eu detestei Davi, eu reprovei, porque não é a quantidade de soldados que você tem que faz você conquistar, mas é a minha presença na sua vida. Davi fez o recenseamento porque Davi já não estava mais confiando totalmente em Deus. Ele já estava confiando em sua o quê? Em sua estrutura. Tá vendo, Lucas? A questão da estrutura aqui? Davi começou a confiar na estrutura bélica que ele tinha, achando que era isso que fazia ele avançar e conquistar novos territórios. E Deus reprovou de forma veemente, de forma categórica. Deus reprovou a atitude de Davi. Por quê? Porque Davi já não dependia mais dele. Então, infelizmente, com o passar do tempo, eu já não ia mais à laje. Por que eu não ia mais à laje?
Porque agora eu tinha um bacharel, agora eu era um cara inteligente, agora eu era um cara que conseguia articular as palavras. E estou escrevendo o livro, quem sabe, pastor Jean vai me levar a Curitiba para eu lançar o livro O Menino da Laje. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou voltando para a Laje. Eu estou voltando. E por estar voltando para a Laje, Deus está me usando de uma forma muito especial. Por estar voltando para a Laje, toda a primeira sexta-feira do mês da minha igreja tem uma vigília de oração. E na sua? Toda a primeira sexta-feira do mês, nós temos uma vigília de oração. E nesta vigília, nós buscamos a Deus das 8 horas da noite, tá certo? É vigília de Batista, né? Vigília de Batista é das 8 às 11, né? Então, Batista não aguenta muito orar assim demais, não. Então, lá na minha igreja é das 8 às 11. Mas eu avisei que o negócio na última vigília foi tão bom que eu acho que a próxima vigília, agora de junho, nós vamos fazer das 10 da noite até as 5 horas da manhã. Vamos ver o que acontece. Tá? 10 da noite ou da meia-noite às 5 horas da manhã, nós vamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Sabe por quê? Porque eu voltei para a Laje. Por ter voltado para a Laje, deixa eu ver se vocês conseguem me ver. Esse é o quarto onde eu tenho orado, porque a Bíblia diz que, de tanto que Moody orava em um determinado quarto, quando o Moody, o grande evangelista, morreu, as pessoas que entraram no seu quarto após a morte de Moody disseram que bastava entrar no quarto que eles tinham certeza que aquele lugar era um lugar de oração. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que o menino da Laje voltou. Mas então o senhor está negando tudo que o senhor aprendeu? Não, não estou negando e não seria hipócrita a ponto de dizer que meus títulos e minhas formações não servem para nada. O que eu estou dizendo é que o ministério, ele começa aí, neste lugar, nesta laje. É quando você define esse ambiente simbólico, esse ambiente espiritual, onde você se prostra diante de Deus e realmente busca a presença de Deus. E, infelizmente, nós pastores, nós não temos, muitos de nós não têm vida com Deus, não tem. A gente vai se envolvendo com o ministério, com a correria, e a gente percebe que nossas pregações, elas são mais resultados de técnicas homiléticas do que da unção do Espírito. E olhe que a técnica homilética é muito importante, a estrutura homilética tem seu valor, a teologia. A minha fala não é uma fala negacionista, a ponto de dizer que um pastor não necessite ou um pastor não deva se esmerar no estudo teológico, no estudo exegético, no estudo hermenêutico. Pelo contrário, eu amo. Se você olhar para as nossas mensagens das quartas-feiras, são exposições bíblicas. No domingo eu prego de forma textual, mas na quarta-feira eu prego de forma expositiva, porque eu amo pregar a palavra de Deus, amo ensinar a palavra de Deus. Mas se tudo isso não estiver encharcado, sabe, dessa unção do Espírito, se aquilo que a gente faz não é resultado dessa busca pela manifestação do Espírito Santo em nossa vida, a gente vive como o John Piper. John Piper escreveu um livro que você tem que ler com urgência. Irmãos, nós não somos profissionais. Nós não somos. Nós não somos, irmãos. Nós não somos profissionais da religião. Muitos de nós se tornam profissionais da religião. Muitos de nós se tornam gente muito competente e que usa a técnica para fazer a coisa acontecer. E por isso não temos vida com Deus, não temos comunhão com Deus, não temos essa ideia de que falar com Deus, fala, Senhor, que o teu servo escuta, não é fala que o teu servo age, fala que teu servo escuta. Eu já disse para os irmãos que talvez na transição entre, quando termina ali o período dos juízes e você tenha o início da teologia do primeiro livro de Samuel, e aí a gente pode discutir teologia aqui, por que a primeira coisa que Deus restaura é a escuta? Porque Eli é um sacerdote, sim ou não, Lucas? Mas ele não escutava mais a voz de Deus. Concorda comigo?
Eli não escutava mais a voz de Deus. Ou seja, ele continuava sendo sacerdote, ele continuava liderando os rituais, ele continuava operando a religião. Pastores e líderes operam sermões, eles lideram igrejas sem vida no espírito. A coisa se torna muito carnal, se torna muito performática, se torna muito técnica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E isso é possível? É possível. Basta aplicar técnicas, sabe? Então, a gente precisa, tá? Pastor Jean falando aqui, Silmar, T, Cadu e Flávio, né? Já estão armando um esquema aí para a gente fazer um negócio aí com liderança aí. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Se nós não conduzimos a igreja no espírito, estamos conduzindo a igreja a lugares perigosos. Aí o pastor Eliabe vai dizer, pastor, mas eu preciso de ajuda. Precisa. Mas Eliabe precisa entender de que ele já tem dentro dele quem pode conduzi-la a toda a verdade. Quem pode nos conduzir a toda a verdade, disse Jesus? O Espírito Santo. Está dentro de Eliabe, está dentro de mim. É claro que Eliabe vai consultar os mentores, vai consultar a mim, vai consultar outros pastores, vai consultar colegas, mas a pergunta é, como está a sua vida com Deus? Você tem que ser sincero. Você tem que ser sincero. Eu não estou falando de vou orar para pregar, vou ler a Bíblia para pregar. Eu estou falando daquele momento que você chora. Quando foi que você chorou na presença de Deus? Não esse choro pueril, esse choro mecânico, esse choro pragmático. Eu estou falando de um choro da alma. Quando foi que você disse, Deus me perdoe, porque quantas vezes eu vou para o púlpito sem te buscar? Quantas vezes eu vou dar aconselhamento? Quantas vezes eu vou para uma reunião de liderança, meus irmãos? Todas as vezes que eu me consagro, todas as vezes que eu me rendo ao Espírito Santo, todas as vezes que eu tenho vida com Deus, é impressionante como as coisas funcionam com leveza. E pastor que não ora, sabe qual é o grande sintoma da vida dele? Porque isso diz muito mais sobre mim do que sobre vocês, mas se for sobre vocês também, que cada um pega a carapuça. O maior sintoma de um pastor que não ora é que ele quer ter controle sobre tudo e sobre todos. A necessidade pelo controle, a necessidade de estar em todas as reuniões, a necessidade de ser o alvo, de ser o protagonista, de ser o objeto das atenções. A necessidade de controlar as coisas, porque quando alguma coisa na igreja sai do seu controle, você perde as estribeiras, você fica nervoso, você fica chateado. Mas por quê? Porque a condução não é do Espírito. Você não está conduzindo a igreja pelo Espírito, que não é por força e nem por violência. Não é. O Espírito traz leveza. Como está a sua vida com Deus? Quem gostaria de falar alguma coisa para a gente ir para o final, fazer alguma pergunta? Vamos lá. Como está a sua vida com Deus? Quem gostaria de fazer, sabe, alguma pergunta diante do que foi dito? Sim. Aqui é o Orestes que está falando. Fala, pastor Orestes. Diante dessa informação, primeiro eu queria comentar sobre tudo. Tem sido uma bênção. Cada mentoria, sexta-feira, tenho aprendido muito, levado também para a minha equipe de liderança, algumas informações, alguns detalhes, e tem surtido um efeito muito bom aqui na igreja. Deus continue te abençoando e te encorajando a cada dia. Amém, pastor. Mas, diante dessa sua fala, eu gostaria de contar um testemunho, né, que nós temos vivido aqui na igreja em relação a essa questão da busca e da vida com Deus. Uhum. Nesse último mês, nós tivemos 2 momentos muito marcantes aqui e fica como inspiração para todo mundo, né? Porque foi algo que eu não imaginava que surtiria um efeito tão especial como surtiu. O primeiro, os 2 envolvem um momento de jejum. Num primeiro momento, eu estava querendo viver um tempo com Deus a sós, e aí decidi me retirar para um tempo de oração e jejum no interior.
E aí comentei com um dos líderes para eu não ir sozinho. No final das contas, acabei levando a liderança toda. Nós somos um grupo de 8 pessoas. Ficamos 24 horas de jejum e oração. Que tempo precioso! Como Deus falou. Nós voltamos de lá, parecia que o ambiente da igreja tinha se mudado completamente. E depois, no dia 1º de maio, nós vivemos um momento de jejum coletivo com toda a igreja. Então, o que eu fiz? Foi tão bom com os líderes que, num dos cultos semanais, no nosso caso aqui, o culto de oração é dia de terça. Eu convidei uma amiga, que ela é nutricionista e ela trabalha, né, cristã, então trabalha falando sobre a questão do jejum também, vida com Deus e tal. Então, ela veio à igreja, deu praticamente uma aula, né, que ela deu sobre como jejuar, esclareceu as dúvidas para as pessoas que tinham algum tipo de doença e tal, algum tipo de limitação. E logo depois ela orientou como que seria o jejum. E aí no feriado do dia 1º de maio, nós fizemos um jejum coletivo com a igreja inteira, nos reunimos na igreja às 9 horas da manhã e fomos até às 4 horas da tarde. Montei um roteiro assim com estudos, tempos de oração, tempos de adoração, e passamos o dia inteiro buscando ao Senhor. Isso praticamente tem mudado a vida espiritual da igreja. As pessoas estão buscando mais, estão orando mais, a atmosfera dos cultos tem mudado, e aí fica como um testemunho, uma inspiração para a vida dos irmãos, né? Vamos jejuar, vamos praticar as disciplinas espirituais, porque realmente faz a diferença. Pastor, muito bom, pastor. Muito bom. Que testemunho maravilhoso de um pastor que está comunicando algo para a sua igreja. Uhum. Um pastor que estimula a sua liderança a jejuar e a orar, e ele mesmo é o primeiro a se engajar nessa disciplina espiritual, ou nessas disciplinas espirituais. O que o pastor Orestes está comunicando para a liderança dele é: irmãos, eu quero que o Espírito conduza a igreja. Então, isso tira o peso, isso tira a carga. O ministério, quando ele se torna pesado, quando ele se torna tenso, estressado, é porque não é mais o Espírito, é um ser humano tentando dar conta do que só o Espírito dá. Então, todas essas tensões que muitas vezes nós enfrentamos no ministério tem muito mais a ver com isso do que com qualquer outra coisa. O pastor Nivaldo compartilha aqui no chat. Obrigado, pastor Nivaldo. Realmente é uma das literaturas que eu diria mais importantes que um pastor deveria ler. Essa daqui, ó. Ocupados demais para deixar de orar. Pastor Bill Hybels. Todo pastor deveria ler esse livro. Ocupados demais para deixar de orar. E ele fala sobre o método ACAS, né? Adoração, confissão, agradecimento e pedido de oração. O pastor usa algo assim? Sim, pastor Nivaldo. Amo esse tipo de literatura que me faz... Estou até lendo agora um livro chamado Para que serve Deus, do Philip Yancey. Todo pastor precisa ter uma literatura base, além da própria Bíblia. A Bíblia deveria ser a principal literatura. E deixar que os textos bíblicos, e aí eu quero até te orientar, cuidado com seu olhar homilético, exegético, que nem a própria Bíblia consegue mais falar com você, porque seu olhar é tão técnico, você já enxerga 3 pontinhos. Bicho miserento é pastor Batista, ele já enxerga 3 pontos em qualquer coisa. Porque 3 pontinhos é sempre a estrutura do sermão de um pastor batista. O cara não enxerga a palavra de Deus, ele enxerga 3 pontos. Caramba, 3 pontinhos aqui. Fala, pastor Jean. Então, gente, sem nos desnudarmos dessa busca pela técnica, a gente não deixa a palavra, até a própria palavra de Deus já não fala mais ao coração. Pastor Jean, por favor. Está disponível no Google, em PDF. Então, pastor, já baixa aí, manda aqui no grupo, pastor. Já manda no grupo, que isso alimenta o grupo. Beleza, já faz isso, pastor. Obrigado, pastor Jean. Já manda lá no grupo para a gente compartilhar. E que tal a gente fazer aqui Vamos fazer um compromisso da gente ler esse livro? Cada um aqui? Vamos fazer isso? Bora, pastor Silmar. Vamos ler esse livro. Mas, na sua vida devocional, ok? Silmar é o homem que lê os milhões de livros, né? Que ele disse uma vez para mim: pastor, eu tenho tanto livro para ler.
Mas, Silmar, bota esse aí na sua. Mas isso aí, Silmar, não é aqueles livros que você quer ler de teologia, do Antigo Testamento, do tal. Não, não. Aquele que você lê a Bíblia, Silmar, lê um pedacinho desse livro do Bill Hybels. É fantástico esse livro. É maravilhoso. Tá? Então, o pastor Orestes dizendo assim, top, estou dentro dessa leitura. Vamos lá, pastor Orestes. Lucas, todo mundo aí, Cadu, vamos ler esse livro? Vamos lá, Jean, ler esse livro na vida devocional? Lê um pouquinho só, lê 2 parágrafos, lê a Bíblia e lê 2 pontinhos. Eu preciso, como mentor de vocês, estimular vocês a esse nível de entrega, de busca, de rendição. Vocês vão ver, isso vai provocar uma diferença. Fala, Jean. Fazer um desafio maior ainda, pastor. Qual o desafio? Conforme vai lendo, vai colocando a frase que te chama a atenção no grupo. Pronto, que aí... Atenção. Beleza? Perfeito, beleza. Né? Aqui não é Assembleia Batista. A proposta do irmão já foi deferida. Esse negócio de perguntar quem é que apoia esse negócio aí não é muito de Deus, não, vigiante, senão não funciona, não. Não, gente, brincadeiras à parte. Pastor, eu prometo já ler um pouquinho e já... Então, não é encher lá o grupo de muita coisa, não, mas uma frase, né? Uma frase, coloca lá uma frase. É uma frase só, pequenininha. Isso, uma frase pequenininha. Dizer assim, ó, acabei de ler isso aqui. Gente, vamos alimentar uns aos outros. Bora nisso, vamos entrar nessa jornada? Vamos entrar nesse movimento espiritual? Né? Luiz, Nivaldo, Tiago, Alex, vamos entrar, né? Então, nós estamos nos envolvendo com as coisas do Espírito, e uma delas é vida com Deus. Vocês vão ver o quanto Deus vai falar. Lê primeiro a Bíblia, depois o livro. Também não bota o livro do pastor Bill Hybels, não, como substituto para a sua Bíblia, não, tá? O melhor livro que um pastor tem que ler é a Bíblia, irmãos. Esse é o grande livro. Lê a Bíblia e lê um pedacinho do livro. Não precisa correr. Leitura devocional, Jean, não precisa ser corrida. Ó, lê um versículo, lê um capítulo, lê 2 parágrafos. Não precisa, você não está correndo. Tá? Faça com tranquilidade, devagar. Deixa aquela frase assim, ó, machucar seu coração. Deixa aquela frase mexer com sua mente e deixa o Espírito falar. Jean, já colocou lá, Jean? No grupo, já está lá a literatura? Ótimo. Jean já colocou, já quero até eleger o irmão Jean como nosso secretário oficial aqui do grupo para postar as coisas, para botar os avisos, é isso aí. O irmão não faz muita coisa em Curitiba, vamos dar um trabalho para ele, né? Né, já não faz muita coisa na vida, vamos dar mais um trabalho para ele. Então, irmãos, vamos entrar nessa onda, vamos entrar nesse movimento. Meu querido pastor Nivaldo, eu acho que tudo começa por aí. Vida com Deus. Nossa vida com Deus está arrebentada, Nivaldo. O que tem de pastor que não ora, Nivaldo? O que tem de pastor que não lê Bíblia? O que tem de pastor que... Né? Eu não sei se os irmãos já conheceram o pastor... Eu admiro alguns pastores, mas tem um cara chamado... as pessoas falam muito do pastor... Nivaldo sabe o nome dele? Oh, meu Deus. O Paulo Mazzoni. Eu não sei se os irmãos já perceberam quando os irmãos assistem o Paulo Mazzoni. Para mim, não é um pregador tipo, né? Tipo esses caras assim, que tem uma retórica e tal. Mas quem percebe o que eu percebo, que quando o Paulo Mazzoni acaba de pregar, pastor Nivaldo, sabe aquela sensação que você tem certeza que esse cara anda com Deus? Que o cara ele tem vida com Deus? Né? Eu não sei se você já teve a experiência de ouvir o pastor Márcio Valadão, e por favor não está aqui o mérito da questão se você se identifica ou não com a Igreja da Lagoinha, que é outra coisa que para mim a Igreja da Lagoinha hoje não é nem parecida com a Igreja da Lagoinha do pastor Márcio Valadão, tá? Para mim hoje é outra coisa. Eu estou falando de Márcio Valadão pai. Os irmãos já tiveram contato com o pastor Márcio Valadão? Quando ele termina de pregar, você fala assim, meu Deus, que vergonha, como é que prega um sermão tão simples como esse? Mas uma coisa fica clara depois que ele termina. Você tem certeza que ele anda com Jesus. Você tem certeza disso. Você tem certeza que ele tem vida com Deus. Estou falando do velho. Estou falando do pai. Estou falando de quem sempre foi inspiração para muita gente. E, meus irmãos, perguntaram, o pastor Nivaldo fala aqui, perguntaram ao Paulo Mazzoni de onde ele tira seus sermões. Ele respondeu, nasce das minhas devocionais. Deus fala com ele, ele repassa.
Simples assim. Simples como as pombas. Mas a gente sabe. Então, o que está no mérito, irmãos, não é deixar de estudar. O que está no mérito aqui é vida com Deus. Né? Pastor Ed dizendo, o assunto está maravilhoso, mas eu tenho que ir. Vamos encerrar. Né? Está na hora de encerrar aqui, porque realmente todo mundo tem suas atividades, mas eu deixo essa palavra aqui. Vida com Deus. Olha a esposa do pastor Nivaldo aí. Pensa uma mulher gente boa, é essa irmã. Né? Sempre carinhosa quando eu vou a Curitiba. Deus te abençoe, minha irmã, abençoe sua família. Orando aqui, minha irmã, para Deus convencer o pastor Nivaldo de desistir de torcer pelo São Paulo, que esse é o problema do seu marido. O único problema que ele tem, o único defeito que ele tem é esse, coitado. Fica sofrendo com Ferreirinha, achando que Ferreirinha joga alguma coisa. Pelo amor de Deus, só misericórdia. Apesar que meu Flamengo, né, Nivaldo, desandou agora de vez de novo. Ô, tribulação. Começou de novo, né? Pior é o pastor Jean, que torce por Curitiba, vive aí na tribulação o tempo todo. Coitado. Não tem pior sofrimento que um cara que torce por Curitiba, né? Mas vejam, vida com Deus. Pastor Jean, você faz uma oração agradecendo por esse momento aqui. Eu acho que o que tinha para falar já foi dito, sim? Eu acho que ou a gente entra nessa dimensão ou a coisa não anda em nossos ministérios. A gente precisa tomar uma decisão, pastor Silmar, pastor Eliado, pastor Júlio, pastor Luiz, pastor Alex, pastor Tiago, pastor Cadu e quem vai nos assistir depois. Essa é a grande decisão. Vida com Deus. Depois, esse é um gomo das coisas do Espírito. Depois nós vamos trabalhar isso em outra mentoria, algumas outras coisas, né? E pastor Jean vai orar e a gente se vê na próxima mentoria. Vamos orar com o pastor Jean. Querido Deus, Pai de amor, Pai, nesta manhã, Senhor, o Senhor falou aos nossos corações, Pai. Podemos perceber, ó Pai, quanto somos falhos, quanto negligentes, muitas vezes, ó Pai, por momentos, por instantes, que deixamos sempre um a fazer e deixamos de fazer aquilo que seja necessário, Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, Pai, está nos instruindo, Pai, a ser não só pastores melhores, mas homens melhores, ó Deus, em nossas atividades diárias, ó Senhor. Queremos, Pai, pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos incomode, Pai, nos force, Pai, a te buscar cada vez mais, Pai, a sermos mais dependentes, Pai, e que o homem que é em nós caia por terra, Pai, que o Senhor prevaleça, Pai, em suas vontades e nos seus queridos, ó Deus. Queremos aqui, Pai, colocar cada pastor em Tuas mãos, ó Pai. O Senhor que sonda e conhece, Pai, cada um deles, as atividades que ele tem, Pai, suas agendas, Senhor, seus compromissos, ó Pai, e o ministério ao qual tem, Pai, desenvolvido ali, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, assim como comigo, Deus, Pai, nos instrua, Pai, nos dá a paz que excede todo o entendimento, Senhor, para que tenhamos, Deus, um dia proveitoso no Senhor, que a nossa fala, Pai, seja uma fala, Pai, que venha do Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai, nos corrija em nosso mover, em nossas ações, tudo aquilo, Pai, que nós tenhamos que fazer, que o Teu Espírito Santo esteja à frente, Pai, nos conduzindo. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor unja nossas bocas, ao Senhor, e que nós possamos, Deus, cada vez mais falar daquilo que é coerente ao Senhor, ó Deus, e principalmente, Pai, que os nossos ministérios, os nossos lares, Pai, possam sentir Tua presença, Senhor, quanto nós ali estivermos, ó Pai. Queremos, Pai, no nome de Jesus, agradecer, Pai, pela vida do nosso querido e amado Oséias, ó Deus, por tirar esse tempo tão especial para conosco, ó Deus. Queremos colocar também em Tuas mãos, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Jesus. Que o Senhor possa fazer como eu hoje, Pai. O Senhor me despertou e falou assim, filho, você tem que participar, você é dependente disso. Essa palavra é para o reino, não é para o seu querer, mas é para o querer do Senhor, no reino do Senhor que nós estamos. Nos conduza, Pai, principalmente, Pai, nos dê força para continuar, Pai, esse trabalho tão árduo ao qual nós temos que fazer. Fazer com amor e com alegria, que sabemos, Pai, que é assim que o Senhor deseja que façamos. Nós oramos no nome daquele que é eterno e poderoso, Jesus Cristo amado. Amém, amém e amém. Eu senti, enquanto o pastor Jean orava, eu senti no meu coração o Espírito me incomodando. Eu vou lançar um desafio aqui. Deus usou o pastor Jean para falar do livro, todo mundo aceitou o desafio, mas tem uma coisa que o pastor Rick Warren sempre diz, que o número 40 na Bíblia não significa qualquer coisa, significa um tempo de assimilação de uma cultura. Por isso que 40 dias no deserto, 400 anos no Egito. Então, eu gostaria que os irmãos
Assumisse um compromisso, então, diante de Deus. 40 dias sem falhar um dia na sua devocional. 40 dias. Não fale. Lute. Aí, se falhar, pede perdão, começa de novo os 40. Zera de novo e começa. Até você assimilar isso. 40 dias sem falhar um dia na sua devocional. Devocional não é a quantidade de tempo, entende? É a qualidade de tempo. Ah, pastor, 10 minutos para Deus de qualidade representa 1 hora. Não é essa coisa de tempo, é a qualidade. Não é a quantidade de tempo, é a qualidade do seu tempo. Nem que seja 5 minutos por dia, mas diga, Senhor, nesses 5 minutos eu não vou pensar em nada. Eu vou ler a Bíblia, vou ler o livro do pastor Bill Hybels, até você, Nivaldo, já leu, lê de novo, porque às vezes tem que ler de novo para ouvir um bocado de coisa de novo, e busca o Espírito Santo. E Deus vai falar com vocês. Deus vai falar comigo. Tá bom? Ó, beijo no coração. Nos vemos na próxima mentoria. Deus abençoe vocês. Parabéns para a mãe de cada um aí. Que, né, domingo agora é dia das mães. Que Deus abençoe a mamãe de cada um. Deus console aqueles que já perderam suas mamães. E Deus abençoe a mãe, se sua mãe está viva. Que Deus prospere a vida dela. Mas não se esqueça, se você não tem mãe, lembre-se que Deus tem colocado outras mães na sua vida. Lembre-se disso. Deus sempre coloca mães espirituais na vida da gente também. Tá bom? Me liga até. Tá. Que Deus continue abençoando vocês. Ó, tem gente aí buscando aí conversar aqui, fofoca aqui no meio da mentoria. Deus abençoe também essa fofoca aí, tá bom? Beijão no coração. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.